Maria Celeste se preocupava com seu pai ancião. Como boticária do convento, ela preparou uma medicação para ele, esperando defendê-lo da infecção. Tenha fé nesse remédio, Senhor. Ele é feito com mel. Tome uma vez de manhã uma dose do tamanho aproximado de uma noz, seguida de um gole de vinho grego. O magistrado da saúde alega que ele dá uma defesa maravilhosa. Por favor, use toda a cautela possível para se defender do perigo. Lavar os lençóis em vinagre fervente era visto como uma medida de defesa, embora ninguém soubesse o motivo. O isolamento das freiras no claustro tornou-se um benefício e a infecção não as atingiu. Na primavera seguinte, a epidemia tinha subsistido o suficiente para limitar a comunicação com o resto da Itália. Durante meses, Galileu não soube nada dos censores romanos. Será que seu manuscrito havia se perdido na quarentena? Seu trabalho teria sido roubado? O censor florentino tinha endossado o livro, mas Galileu precisava da aprovação de Roma. O padre me contou mais de uma vez que lhe vieram lágrimas aos olhos enquanto ele lia. E reconheceu que deviam me implorar para publicar um livro desses. Enquanto isso, ele fica de lado. E a minha vida se desperdiça. Só quero saber, enquanto tiver vida, qual é o resultado de todo o meu árduo trabalho? Enquanto Galileu esperava, as cópias do seu diálogo passavam em silêncio entre os poderosos clérigos de Roma. Mas, curiosamente, o maior admirador de Galileu, o Papa, talvez nem tenha lido os diálogos. Em vez disso, Urbano VIII ouviu rumores. Rumores de que Galileu tinha posto suas palavras na boca de um tolo. Rumores de que Galileu não tinha escrito um discurso científico, mas uma sátira literária. O que Galileu fez foi escrever um grande trabalho de literatura. Ele o escreveu como um diálogo para ser um trabalho científico, mas também literário. E esperava que o mais culto, cosmopolita e progressista dos papas apreciasse, talvez esquecendo temporariamente que no fim dessa linda produção retórica havia uma ofensa, digamos, um tanto grave. No final, ele coloca palavras do Papa na boca de um simplório, que se Deus quisesse fazer o universo de alguma outra forma, de qualquer outra forma, além de fazê-lo parecer como é agora, ele teria feito. E, portanto, nenhum desses argumentos de que o Sol é o centro do universo ou a Terra pode ser definitivo. Anos antes, quando ele passeou pelos jardins do Vaticano com Galileu, o Papa teceu o mesmo argumento, dizendo que a obra de Deus pode estar além da compreensão humana. Os conselheiros de Urbano o convenceram de que ele tinha sido modelo para o Simplício e que estava sendo feito de bobo. Urbano ficou muito zangado com o livro. E os dois nunca mais se falaram. O Papa convocou uma comissão especial para estudar o caso de Galileu e olhar o manuscrito. E essa comissão recomendou um processo para a Inquisição. A Inquisição enviou um documento para Galileu ordenando que ele aparecesse em Roma em outubro próximo. O velho tentou adiar a viagem, alegando estado de saúde ruim. Perto do Natal, Galileu recebeu nova ordem para aparecer. Ele poderia ir voluntariamente ou então acorrentado.
Enquanto ele se preparava para sair de Florença, a filha de Galileu buscou prepará-lo para sua aprovação. Pai, eu lhe peço para não pegar a faca desses problemas atuais pelo lado afiado. Em vez disso, pegue-a pelo lado cego. Use-a para cortar todas as imperfeições que possa reconhecer em si mesmo. E chegue à consciência da vaidade e da falácia de todas as coisas terrenas. Em Roma, Galileu mais uma vez pôde ver o Vaticano das janelas da Embaixada da Toscana. Mas durante meses, suas intimações para a Inquisição não apareceram. A ordem de julgamento finalmente chegou em abril. Como a maioria desses procedimentos, o de Galileu foi conduzido com estrita formalidade e perfeita civilidade. Galileu, filho do falecido Vicentio Galilei Florentino, 70 anos de idade. Jura testemunhar a verdade. Galileu Galilei, por que meios e há quanto tempo veio a Roma? O quê? Eu vim a Roma no primeiro domingo da quaresma, em uma maca. Afirme se sabe ou pode adivinhar o motivo de ter sido ordenado a vir aqui. Imagino que ordenaram a minha presença diante do Sagrado Ofício para dar conta do meu livro recentemente impresso. Se esse livro lhe fosse mostrado, poderia reconhecê-lo como o seu? Eu espero que sim. Sim, se me mostrarem, devo reconhecê-lo. Foi mostrado a ele um livro impresso em Florença no ano de 1632, com o título de Diálogo de Galileu Galilei, etc. E quando ele o olhou e inspecionou, disse: conheço esse livro muito bem e o reconheço como meu. E reconheço tudo o que ele contém, como tendo sido escrito por mim. A Inquisição limitou o julgamento a duas simples questões. O falecido cardeal Bellarmino proibiu Galileu de defender Copérnico quando os dois se encontraram 16 anos antes? E Galileu violou o mandado do cardeal escrevendo esse diálogo? Que Galileu declare o que o eminente cardeal Bellarmino lhe disse quanto à decisão da Sagrada Congregação do Index, em certo dia do ano de 1616. O senhor cardeal Bellarmino me informou que a opinião da estabilidade do Sol e do movimento da Terra foi considerada repugnante para a Sagrada Escritura. Eu acredito que o cardeal me notificou que era possível ter a opinião, hipoteticamente, como Copérnico fez. Pode explicar o que tem em seu livro, que se imagina que tenha sido o motivo para a ordem de ele aparecer diante de nós? Bem, quando eu estava escrevendo o diálogo, não o fiz porque defendia que a doutrina de Copérnico fosse verdadeira. Em vez disso, apresentei os motivos astronômicos que poderiam ser adiantados em cada lado do debate. E tentei mostrar que nenhum lado do argumento tem força conclusiva que favoreça uma opinião à outra. Eu não defendo, e desde a determinação do cardeal Bellarmino, não tenho defendido a opinião condenada.
Todos os que leem o diálogo podem ver que a defesa de Copérnico foi, de longe, o argumento mais forte do livro. O personagem Simplício, ao dizer as palavras de Urbano VIII, era realmente mais satírico do que a ciência. Galileu foi forçado a uma posição de falsa humildade, e humildade nunca foi o seu estilo. Com respeito ao tribunal, eu recentemente reli os meus diálogos, depois de 3 anos, e concordo que, em várias partes, um leitor ignorante de meus reais propósitos pode supor que diversos argumentos possam sugerir uma real convicção da minha parte. O meu erro, confesso, foi o da ambição. A natural inclinação de todos os homens com relação às suas sutilezas, de se mostrarem mais habilidosos do que outros homens ao criar argumentos a favor de propostas, mesmo que falsas propostas. Galileu foi encarcerado em uma pequena sala no Palácio da Inquisição. Parecia certo que seu diálogo seria proibido. A questão agora era: que punição Galileu receberia? Rapidamente, tudo se reduziu a questões técnicas. Em 1616, Galileu havia concordado em não ensinar nem defender a teoria de Copérnico. A acusação era que ele havia violado esse acordo. E Galileu disse: não, eu não violei o acordo. Se o observarem quando lerem o final do livro, vão ver que concluo a favor da Igreja. E só apresento esses outros argumentos como uma ferramenta de argumentação. Quem ler o livro não vai concordar. A notícia do confinamento de Galileu chegou a Maria Celeste, e ela nervosamente enviou uma carta aconselhando cautela, sem saber se ela chegaria a seu pai. Ele estava detido nas salas do Santo Ofício. Não dê indícios dessas dificuldades a ninguém, querendo manter a notícia desagradável só para mim. Pai, agora é hora de se servir daquela prudência que o Senhor Deus lhe concedeu. O caminho que Galileu seguiu até a sala onde ouviu sua sentença passava pela clausura de Santa Maria sopra Minerva. As paredes e teto alertavam os hereges do destino que os aguardava. As pessoas que conduziam a Inquisição esperavam que qualquer um que viesse à Inquisição e visse essas cenas de pessoas que morreram na fé correta, percebesse que devia usar a coragem dos mártires para enfrentar seu próprio caso, enfrentar sua heresia sinceramente e ir para sua punição com a consciência limpa, porque ela foi levada de volta à ortodoxia. Na manhã de sua sentença, Galileu foi levado mais uma vez diante da Inquisição, dessa vez usando as vestes brancas de um penitente. Nós pronunciamos a sentença. Declaramos que o senhor Galileu Galilei, por motivo das questões detalhadas nesse julgamento, declarou-se no julgamento deste santo ofício veementemente suspeito de heresia, ou seja, tendo defendido e acreditado em uma doutrina falsa e contrária à Escritura, de que o Sol é o centro do mundo e não se move, e que a Terra não é o centro do mundo e se move. Nós o condenamos ao aprisionamento nesse santo ofício à nossa disposição.
Um acordo provavelmente foi feito. Galileu teve a chance de renunciar a seus erros. Em vez de passar o resto da vida em um calabouço, o velho ajoelhou-se como ordenado. Eu, Galileu, filho de Vincenzo Galilei de Florença, 70 anos de idade, ajoelho-me diante do Senhor. Juro que sempre acreditei e acredito agora, e com a ajuda de Deus sempre acreditarei em tudo o que é ensinado, defendido e pregado pela Santa Igreja Católica. Eu abjuro com fé sincera e sincero coração. Eu amaldiçoo e abomino quaisquer erros e heresias. Que Deus me ajude. Amém. O julgamento de Galileu terminara. Esperando na embaixada da Toscana, ele ficou sem saber durante meses quando teria permissão para voltar para casa. O diálogo sobre os dois grandes sistemas do mundo foi adicionado ao índex de livros proibidos. Ficaria proibido pelos 200 anos seguintes. Galileu acreditava que o Papa Urbano VIII o protegeria da censura. Mas o Papa não o fez. Ser Papa é diferente de ser cardeal. O Papa tinha muitas batalhas para travar, sendo a mais importante a Reforma Protestante. E lá ele era o chefe da Contra-Reforma Católica. E Urbano realmente foi acusado de não fazer as coisas certas para favorecer a causa católica. O Papa demonstrou grande interesse no que Galileu estava fazendo. Mas o Papa, de muitas formas, tinha outras preocupações além da ciência. Urbano VIII estava diante da Guerra dos 30 anos. Todo o reino está sob a sombra de uma guerra civil, horrível, cruel, que estava dividindo o mundo cristão. Então, quando Galileu foi a julgamento, o Papa não podia se arriscar a defender seu amigo quando ele pessoalmente estava sob tal escrutínio. E Galileu se tornou supérfluo. Ele sente que pode se dar ao luxo de dar as costas a Galileu. E acho que Galileu não sabia o que estava por vir. Naquele ponto, a Toscana não tinha nada além da cultura. Galileu era a vanguarda do pensamento científico. Galileu é silenciado pelo Papa. Então é um toscano dando as costas e castigando seu amigo toscano que ele achou que zombou dele no final do seu diálogo. Então é uma maravilhosa vendetta. 6 meses depois de seu julgamento, chegou a notícia em Florença de que Galileu finalmente teria permissão para voltar para casa. Foram necessários os apelos do embaixador da Toscana, a intervenção da família dos Médici e a silenciosa influência de sua própria filha. Estamos esperando sua chegada com grande ansiedade. E nos alegramos de ver como o tempo melhorou para a sua viagem. Senhor, minha súbita alegria é muito grande e também inesperada. Galileu foi para casa, mas ficou em prisão domiciliar, sem poder ensinar, viajar, nem visitar sua filha sem permissão. Ele assinava suas cartas, da minha prisão em Arcetri. Ele ficou em prisão domiciliar. Não podia fazer qualquer movimento sem autorização. E também tudo o que ele podia ou não podia fazer era ditado pela igreja, apenas por ela. Há poucos anos, eu quase sempre era recebido por cardeais e príncipes da cidade que queriam ver, só por um momento, algumas das coisas que eu tinha observado. O
Ocasionalmente, discursos em latim eram recitados em minha honra. O matemático do Duque, o descobridor de novos planetas. Eu testemunhei maravilhas desconhecidas pelos antigos filósofos. Mas agora... Agora, passo dias estéreis que são longos devido à inatividade e, no entanto, breves, se comparados aos anos que se passaram. Meu único consolo é a memória de antigas amizades, das quais tão poucas restam. Pai nosso que estás no céu, santificado. Galileu recebeu ordens de recitar orações de penitência toda semana. Embora doente, Maria Celeste responsabilizou-se por aliviá-lo deste fardo. Eu obtive permissão de aliviar sua sentença, Senhor, assumindo para mim a obrigação que o Senhor tem de recitar todas as semanas os 7 salmos. Eu já comecei a cumprir essa exigência. Se eu pudesse também substituir sua punição, eu aceitaria uma prisão ainda mais rígida do que essa em que habito, se ao fazer isso, eu pudesse devolvê-lo à liberdade. Embora suas cartas não insistissem nisso, a condição física de Maria Celeste tinha se debilitado na longa ausência de seu pai. Acho que durante o julgamento de Galileu e detenção após o julgamento, ele estava muito magoado e muito carente para perceber o estado ao qual ela tinha se reduzido. Não estou muito bem. Mas agora já estou tão acostumada à pouca saúde que quase nem penso nisso, já que agrada ao Senhor ficar me testando com uma dorzinha ou outra. Eu agradeço e oro para que Ele lhe conceda, Senhor, o maior bem-estar possível. No fim de março, chegou a notícia de que Maria Celeste estava gravemente doente, com febre. Nos 10 dias seguintes, Galileu fazia curta caminhada até o convento tentando ficar com ela. Mas uma noite ela sucumbiu à disenteria, deixando o mundo com a idade de 33 anos. Quando Maria Celeste morreu, foi como se uma luz tivesse saído da vida de Galileu. Só quando ele chegou em casa, como relatou depois em cartas a vários colegas, ele descobriu que ela estava tão enfraquecida que então acabou sucumbindo a uma doença muito comum, mas que não precisava ter sido fatal. Mas no estado dela, acabou por matá-la.
Eu estou cheio de melancolia e tristeza. Tenho horror de mim mesmo. E constantemente ouço minha amada filha me chamar. Maria Celeste ficou mal de saúde na minha ausência. E ela não se cuidou. Vá, adeus. Ela era uma grande mulher e de mente rara. De bondade singular. E tinha um carinho muito grande por mim. Dúzias de cartas pessoais de Galileu sobreviveram, mas nenhuma das que ele escreveu para a filha foi encontrada. Hoje, temos apenas o lado dela de sua comunicação. É uma pena, realmente uma pena não termos as cartas dele para ela. Fica claro que ela ama esse homem, que se preocupa com ele e que sabe o que é amar outra pessoa. E só podemos esperar que esse amor tenha sido inspirado por afeição igual por parte dele. Jamais saberemos. Com certeza, ele respondia às cartas dela. Não há dúvidas quanto a isso, porque em todas as cartas há frases como: o senhor me pediu isso, o senhor me disse aquilo. Então, é quase possível reconstruir o que ele disse, mas não se pode saber como soava. O que é um suplício é que também é óbvio que ela guardava todas as cartas. Porque ela dizia isso repetidamente. Eu guardo todas elas, eu as releio sempre que posso, porque me trazem grande alegria. Então, onde elas estão? A explicação mais lógica é que quando ela morreu, a abadesa as queimou, enterrou, fez alguma coisa, porque o julgamento de Galileu era ainda muito recente. Lutando contra a progressiva cegueira e quase sempre confinado à sua cama, Galileu começou a reexaminar seu próprio trabalho anterior. Vejo que quanto mais a idade reduz a vivacidade e velocidade do pensamento, mais eu preciso lutar para compreender coisas que, quando eu era jovem, descobri e provei. Forçado a evitar a astronomia, Galileu olhava para o passado, para um tempo antes do seu telescópio, para sua pesquisa brilhante, mas nunca publicada, sobre a física do movimento. Há essa situação extraordinária em que ele fez descobertas realmente grandes no estudo do movimento em cerca de 1604 ou algo assim, e na época ele escreveu o texto em latim, mas tem muitas outras coisas empolgantes que aconteceram com Galileu que ele nunca tinha chegado a publicar. Então, de certo modo, foi uma bênção ele ter ficado em prisão domiciliar. Isso fez com que ele escrevesse os resultados. Galileu passou metade da vida tentando provar que a Terra se move. Agora, ele chegaria a termos com uma coisa muito mais básica, a matemática do próprio movimento. Mas o movimento é difícil de medir. Tudo ocorre rápido demais para você perceber o que está acontecendo. Galileu teve a brilhante ideia de retardar o movimento, então, em vez de tentar observar uma coisa cair, ele fazia bolas rolarem em inclinações suaves para que a velocidade aumentasse muito, muito devagar. Galileu raciocinou que conforme as bolas rolavam descendo as inclinações, elas aceleravam, assim como faziam em queda livre, muito mais lentamente. Enquanto jovem, Galileu projetou um nível inclinado com muita precisão, uma das peças mais importantes do aparato experimental da história da ciência. Galileu não deixou nenhum plano para trás para seu nível inclinado, mas com base em suas notas experimentais, o professor Roberto Caparelli está usando o que ele acredita ser o projeto original de Galileu para descobrir como ele foi capaz de medir a aceleração com precisão.
Galileu estudou o nível inclinado, reduzindo o movimento de corpos em queda até ser capaz de observar o fenômeno. Ele foi capaz de medir exatamente com que velocidade a bola rolou, marcada com o balanço de um pêndulo. Galileu tinha certeza de que a aceleração estável deve ser governada por uma regra matemática. Ele pega um plano levemente inclinado e deixa a bola rolar. Ele observa como ela se acelera e então ele mede a que distância ela vai em determinado tempo. E depois faz sua primeira descoberta empírica, que se na primeira unidade de tempo ela vai a 1 unidade de distância, na próxima unidade de tempo ela vai a 3 unidades de distância, e na próxima 5, e na outra 7. Então ele tem uma linda progressão numérica, 1, 3, 5, 7. E ele chama isso de regra dos números ímpares. E ele realmente se extasia com isso, sabe que fez uma grande descoberta. Galileu descobriu uma regra matemática para prever com precisão o movimento dos objetos do mundo real. Uma lei universal que se aplicava a qualquer corpo caindo. Por baixo dessa linda lei empírica que ele descobriu, ele viu uma lei claramente mais profunda, usando lógica matemática e deduções. E essa foi realmente a chave para todos os grandes sucessos posteriores. Primeiro de Newton e depois de Einstein e todas as outras maravilhas da ciência moderna. Quando jovem, Galileu revolucionou a astronomia, mas aos 74 anos, seu último grande livro revolucionou a física do movimento. Do ponto de vista da física, sua contribuição mais importante é seu discurso sobre as duas grandes ciências. Realmente, é esse livro que fornece a verdadeira base para Isaac Newton. Em uma geração, baseado na obra de Galileu, Newton vislumbrou um grupo de leis tão completas que podia descrever o movimento dos planetas em suas órbitas e como as maçãs caem das árvores. É muito difícil julgar qual parte da obra de Galileu é a mais importante, porque, por um lado, ele estabeleceu algumas das leis básicas da física. Por outro lado, através de seu telescópio, ele descobriu ou provou pela primeira vez que realmente a Terra é apenas um dos corpos do universo. Que aquelas coisas que vemos à noite não são apenas pequenas chamas no céu ou na atmosfera, mas são corpos reais, semelhantes à Terra, que há em todo o universo. Outros corpos que podem ser similares ou diferentes do nosso, mas são nossos irmãos e irmãs no universo. Quando Galileu era jovem, a maioria das pessoas supunha que vivia no centro estático do mundo. Armado com seu telescópio, ele escreveu com convicção que nossa Terra era só mais um dos muitos planetas que giravam em torno do Sol. A Inquisição decidiu proibir o diálogo de Galileu, mas não teve o poder de proibir as ideias de Galileu. Sempre penso que seu diálogo sobre os dois grandes sistemas do mundo foi o livro persuasivo que fez com que fosse intelectualmente respeitável. Acreditar em um mundo que se movia, um universo heliocêntrico, foi o livro que ganhou a guerra. A Igreja Católica aceitou há muito tempo a ciência de Galileu, mas só em 1992, uma comissão papal reconsiderou seu tratamento à questão de Galileu. O Papa João Paulo II disse que se cometeram erros no caso de Galileu e usou a língua de Galileu para falar do relacionamento entre fé e razão, entre religião e ciência. Ao dizer que a fé jamais deveria entrar em conflito com a razão, o Papa João Paulo II usou as próprias palavras que Galileu tinha escrito em sua própria defesa. O Papa, como Galileu, acreditava que as Escrituras nunca podem errar, mas os teólogos podem errar em sua interpretação.
O Papa expressou o arrependimento da Igreja de que o caso de Galileu tenha contribuído para um trágico e mútuo mal-entendido entre religião e ciência. No final do século XX, Galileu foi quase reabilitado. Talvez antecipando seu próprio renascimento, o velho herege tenha rabiscado um aviso particular para seus adversários na sua cópia do diálogo. Atenção, teólogos. Os senhores correm o risco de um dia terem de condenar como hereges aqueles que declararem, como os senhores o fazem, que a Terra não se move. Versão brasileira Audio News.